mãos para o alto. Que é digno de receber a glória, ao que é digno de receber louvor, ao que é digno de receber a glória, ao que é digno de receber louvor. Levantemos nossas mãos e adoremos a Jesus, Cordeiro de glória. Exaltemos sua incomparável majestade, que vive pra sempre, ao grande eu sou, a Jesus, ao que é digno de receber a glória, ao que é digno de receber louvor, ao que é digno de receber a glória, ao que é digno de receber louvor. Levantemos nossas mãos e adoremos a Jesus, Cordeiro de glória. Exaltemos sua incomparável majestade, ao que vive pra sempre, ao grande eu sou, a Jesus. Aleluia! Vamos juntos. Ao que é digno de receber a glória, De receber a glória, louvor, de receber a glória, levantemos nossas mãos e adoremos a Jesus, Cordeiro de glória. Exaltemos sua incomparável majestade, ao que vive pra sempre, ao grande eu sou, a Jesus. Levantemos nossas mãos e adoremos a Jesus, Cordeiro de glória. Exaltemos sua incomparável majestade, ao que vive pra sempre, ao grande eu sou, ao que vive pra sempre, ao grande eu sou, ao que vive pra sempre, ao grande eu sou, ao que vive pra sempre, ao grande eu sou, ao que vive pra sempre, ao grande eu sou, ao que vive pra sempre, ao grande eu sou, ao que vive pra sempre, ao grande eu sou, a Jesus, a Jesus. Leitura da Palavra de Deus no livro de Efésios, capítulo 6, versículos de 10 a 18, que fala sobre a armadura de Deus. Diz assim a palavra do Senhor: finalmente, fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder. Vistam toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo, pois a nossa luta não é contra os seres humanos, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Por isto, vistam toda a armadura de Deus para que possam resistir no dia mau e permanecer inabaláveis depois de terem feito tudo. Assim, mantenham-se firmes, cingindo-se com o cinto da verdade, vestindo a couraça da justiça e tendo os pés calçados com a prontidão do evangelho da paz. Além disso, usem o escudo da fé, com o qual vocês poderão apagar
todas as setas inflamadas do maligno. Usem o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Orem no Espírito em todas as ocasiões, com toda a oração e súplica, tendo isso em mente, estejam atentos e perseverem na oração por todos os santos. Amém e amém. Queridos irmãos, saúde e paz. Que o bom Deus, que é aquele que nos conduz em vitória, esteja com você. E se Ele permitiu, hoje é domingo, estamos reunidos nesse culto matinal, celebrando a nossa fé. Estamos na caminhada da pandemia, do isolamento, da quarentena. Ultrapassamos já 3 meses nesse protocolo sanitário de proteção. Temos acompanhado tudo o que está acontecendo à nossa volta e vimos já que mais de 1 milhão de brasileiros foram contaminados pelo vírus. Boa parte deles, a maior parte deles foram curados. E chegamos à marca aí de 50 mil pessoas que faleceram. São 50 mil famílias que choram, que sofrem. Ontem mesmo, a família de um amigo pastor Jeremias, da Junta de Missões Nacionais, o seu sogro faleceu de Covid-19 lá em Cubatão. E a gente vai com compaixão, orando uns pelos outros, cuidando uns dos outros. Estamos reunidos em culto. E eu convido você a celebrar a sua fé com esperança, entendendo que tudo isso que está acontecendo é um movimento de Deus. Ontem também, fazendo a leitura anual, lendo o profeta Isaías, no capítulo 43, quando Deus fala através do seu profeta acerca de Israel, que Deus tinha escolhido Israel, remido Israel, que ia proteger no passar pelo rio, pelo fogo. E lá no final do capítulo ele fala: agindo eu, quem impedirá? O agir de Deus é um agir soberano. E tenho certeza que nada que está acontecendo no planeta nesse tempo seja simplesmente um fatalismo circunstancial. É a ação de Deus na criação, no processo da revelação dele, que é diária para mim e para você. Talvez o Covid-19 também tenha atingido a sua casa e o seu coração esteja triste. No entanto, nosso Deus é maior do que tudo isso. E nós somos vencedores em Cristo Jesus. Então que você possa celebrar ao Senhor e viver isso todos os dias. Nós lemos a palavra do Senhor agora há pouco, quando o apóstolo Paulo escreve à igreja de Éfeso, falando sobre a armadura de Deus. Nós precisamos nos revestir com o Espírito Santo do Senhor, a palavra dele que nos guia e nos sustenta. E agora convido você para adorar o Senhor cantando o hino 497 do HCC, Cristo Amado, que fala sobre vencermos em Cristo Jesus, o nosso Redentor. Faça isso com alegria no seu coração e daqui a pouquinho eu volto. Amém?
você acabou de adorar o Senhor, lembrando que sem Cristo nós não fazemos nada. Ele é que nos redime, Ele que nos salva e Ele que nos conduz em vitória. Agora nós vamos ler a palavra do Senhor, que se encontra no livro de Salmo 144, versículos 1, 2 e 9. Bendito seja o Senhor, a minha rocha, que treina as minhas mãos para a guerra e os meus dedos para a batalha. Ele é o meu aliado fiel, a minha fortaleza, a minha torre de proteção e o meu libertador. É o meu escudo, aquele em quem me refugio. Ele subjuga a mim os povos. Cantarei uma nova canção a ti, ó Deus. Tocarei para ti a lira de 10 cordas, para aquele que dá a vitória aos reis, que livra o seu servo Davi da espada mortal. Amém. Louvado seja o nome do Senhor pela sua palavra. Nosso Deus é o nosso rochedo, Ele é o nosso alto refúgio e nós devemos adorar. Davi é um grande exemplo para nós de adoração, mesmo sendo um homem de guerra, mesmo sendo um homem rústico, rude daquele tempo, ele tinha uma sensibilidade extraordinária para celebrar a sua fé e exaltar o nome do Senhor. Nesse momento, então, convido você para continuar adorando o Senhor, cantando um cântico, Rocha Fiel. Em determinado momento da letra diz: eu vencerei, tu vencerás, nós venceremos em Cristo Jesus. Sabemos que Jesus venceu a morte na cruz do Calvário. Nada, nem ninguém pode tirar isso de nós. Amém? Louve o Senhor. Daqui a pouquinho eu volto. Declare seu amor ao Senhor. Amo a ti, ó meu Senhor, o grande eu sou, rocha firme, inabalável, seguro sempre estou. Meu coração se alegra em ti, em teu poder, e quando tudo escuro está, Quero estar, edificar o meu coração no seguro e imutável rochedo fiel, fortaleza da minha vida, consolo minha fé. Levanta a sua mão e declare: posso confiar. Posso confiar, na rocha estarei, em ti quero habitar. Ajuda-me, Senhor, em lutas e problemas, a rocha vai jorrar. Seu coração diante do altar de Deus. Glória ao nome do Senhor Jesus. Quero estar. Quero estar, edificar o meu coração no seguro e imutável rochedo fiel, fortaleza da minha vida, consolo minha fé.
Queridos, quando nós pensamos nos desafios da nossa vida, estamos chegando já ao mês de julho, temos desafios na nossa cidade. Estou aqui com a camiseta da campanha de Missões Rio, que tem por tema A Cidade Clama. E além dos problemas e lutas que as nossas cidades já têm, nosso país já tem, essa pandemia veio para agravar, de certa forma, veio para nos dar coragem de tomar decisões e redimensionarmos a agenda e olhar além. Nós temos 25 missionários que atuam em várias capelanias em nossa cidade. No dia de hoje, nós convidamos o pastor Felipe, que é capelão com enlutados em nossa cidade. Os irmãos já conhecem ele já esteve em nossa igreja, e ele faz um trabalho muito bom no cemitério do Caju e treinando também outros irmãos que atuam em outros cemitérios, tentando acolher as pessoas que no momento de dor estão despedindo dos seus amados. No entanto, por causa da pandemia, nós não estamos conseguindo fazer esse trabalho. Pastores e missionários, nós não estamos conseguindo nem abraçar os enlutados. Nós não estamos conseguindo participar desse momento. Então ele vai trazer uma reflexão para nós, falando da importância da vida. Junto com esse trabalho de enlutados, ele também tem outro trabalho que envolve pessoas que estão depressivas, tem um número qual ele atende e ajuda as pessoas, às vezes, à beira de um suicídio. Preste atenção no que ele vai falar aí e daqui a pouquinho eu volto. Deus te abençoe. A graça e a paz, amados. Sou o pastor Felipe, trabalho na missão Junto aos Enlutados pela Convenção Batista Carioca. Esse ano de 2020 tem sido desafiante para todos nós, enquanto missionários, enquanto servos de Deus, mas estamos aqui para manter aquilo que Deus nos convidou a fazer: chorar com os que choram, consolar os corações. E como o nosso tema da campanha esse ano, a nossa cidade clama, e quem responderá? A Bíblia fala que a terra geme esperando a manifestação dos filhos de Deus. E Deus convida tanto a mim quanto a você para participarmos da sua obra, porque o nosso privilégio é servir. É servir aqueles que, na sua fragilidade, na sua vulnerabilidade, devido às perdas, eles podem entrar em quadros depressivos, em questionamentos profundos até a respeito da soberania de Deus e até se decepcionarem com o sagrado, com o nosso Senhor. Mas a Bíblia tem um convite para nós. Eu queria meditar nesse texto com você. Lucas, capítulo 4, o verso 18 e 19, que é o nosso tema de Missões Rio, de missões urbanas nesse ano de 2020. Diz assim: O Senhor me deu o seu Espírito. Ele me escolheu para levar boas notícias aos pobres e me enviou para anunciar a liberdade aos presos, dar vista aos cegos, libertar os que estão sendo oprimidos e anunciar que chegou o tempo em que o Senhor salvará o seu povo. Lucas vai relatar uma profecia de Isaías, está lá em Isaías 61. E o cumprimento desta profecia, que é Cristo, é o Jesus que prometeu que nós somos bem-aventurados quando choramos, porque seremos consolados. É o Jesus que chorou a perda de um amigo. É o Jesus que conhece a dor e as dores da nossa existência. Então, o texto vai nos dizer que o Senhor nos presenteou com o seu Santo Espírito. O papel principal e a característica maior do Espírito de Deus é consolar. A missão Junto aos Enlutados tem esse papel. O papel de levar conforto, de levar consolo, de levar a vidas que estão desamparadas, que estão entristecidas, que estão angustiadas, aflitas, o consolo de Deus através da ação do Santo Espírito em nós e através de nós. Jesus, ele prometeu: eu vou para o Pai e eu enviarei o Consolador. E esse Consolador que habita em mim, que habita em você, que habita em nós, povo de Deus, é esse Consolador que a nossa cidade precisa. As pessoas têm
as suas necessidades de auxílio econômico, de suporte psicológico, mas o principal auxílio que as pessoas precisam é o consolo do Espírito de Deus. E esse consolo cabe a mim e a você mantermos e levarmos ele às vidas que atravessam luto, e os números neste ano, devido à pandemia, têm aumentado. Pessoas que estão atravessando lutos sem poder nem velar o seu ente querido. Então não é tempo de parar a nossa missão. Não é hora para nós desistirmos daquilo que Deus nos chamou e nos comissionou a fazermos. É hora de nós buscarmos a força em Deus, no seu Espírito, e cumprirmos o ID. A nossa cidade, a nossa nação, o mundo está em luto. E o meu papel e o seu papel é consolar. É através do Espírito de Deus confortar corações. Esse é o propósito principal da missão junto aos enlutados. Chorar com os que choram. Amparar quem se sente desamparado. Abraçar, mesmo nesse tempo que nós não podemos abraçar. E a Bíblia diz em Eclesiastes que tem tempo que não se deve abraçar. Mas mesmo nesse tempo que nós não podemos abraçar fisicamente, abraçar literalmente, nós devemos abraçar. Abraçar com as lives, abraçar com os nossos ouvidos, abraçar com as nossas orações, abraçar com a nossa atenção, abraçar com as nossas lágrimas, abraçar com a nossa compaixão. Certa vez, eu fiz um velório lá no Caju, e no final do velório, o filho da senhora que tinha falecido, ele falou uma frase que marcou minha vida, e por onde eu passo eu compartilho essa frase com as pessoas. Eu lembro que eu fui até ele, o nome dele era Volver de Amaral, e pedi autorização para usar a frase, e ele falou, você pode usar, mas a autoria é minha. E o Volver de Amaral falou assim, compaixão sem obras é pena, e obras sem compaixão é esmola. A Bíblia é bem clara e diz que nosso Jesus, queridos, ele via as multidões, ele tinha íntima compaixão. Jesus sentiu íntima compaixão de cegos, Jesus sentiu íntima compaixão de leprosos, Jesus sentiu íntima compaixão daqueles que andavam como ovelhas sem pastor. Então, nesse tempo tão difícil, nós não podemos deixar de pastorear estas vidas através da nossa missão, a nossa missão de cuidar, de fazer discípulos, de levar as boas notícias, de levar as boas novas, de levar o consolo e o conforto a tantas vidas. O texto diz que ele me escolheu para levar boas notícias aos pobres e me enviou a anunciar a liberdade aos presos. Estamos num tempo de confinamento, estamos num tempo de quarentena. Isso me lembra um texto do apóstolo Paulo, quando ele diz, eu estou confinado, mas a palavra de Deus não está presa. Então, a nossa missão é anunciar as boas notícias, é levar o evangelho de Cristo. A nossa missão é comunicar através da compaixão e através das nossas obras, das nossas ações, através das nossas orações, através das nossas contribuições, da nossa colaboração. Eu sei que de repente você não pode fazer muita coisa nesse tempo, mas eu sei que você pode fazer alguma coisa. E a missão junto aos enlutados da Convenção Batista Carioca continua contando com a sua contribuição. Continua contando com o seu apoio financeiro, com o seu sustento para os nossos missionários. Nós continuamos contando com você porque, através do pouco que cada um de nós podemos fazer, coisas maiores nós temos feito através da boa notícia de que Cristo está vivo, de que o nosso Redentor vive e no fim ele se levantará sobre essa terra. Então, o meu papel e o seu papel não é reter a compaixão, porque o apóstolo Paulo ele disse que o consolo que nós recebemos
nós devemos compartilhar. Então, se nós retermos o consolo, se nós não cumprirmos a nossa missão junto àqueles que atravessam as perdas, os lutos, nós estamos deixando a desejar sobre a nossa vocação missionária. E não só a minha, a sua também. Se eu posso, eu devo. Porque quando eu posso fazer alguma coisa e eu não faço, a Bíblia diz em Tiago que eu cometo pecado. Então, se eu posso ofertar, se eu posso contribuir, se eu posso orar, se eu posso mandar uma mensagem, se eu posso compartilhar um texto bíblico com alguém, se eu posso fazer alguma coisa e eu não faço, eu cometo pecado. Eu entristeço o coração de Deus. Então nós devemos fazer alguma coisa. O que nós não podemos fazer é não fazer nada. É a única coisa que nós não podemos fazer. Porque Deus nos escolheu. Jesus escolheu a mim e a você para participarmos da sua obra, para cumprirmos o seu ID, para irmos e anunciarmos boas notícias, para exercitarmos a misericórdia com alegria, como está lá em Romanos 12, 8. A missão junto aos enlutados é o dom de misericórdia sendo exercido, é a esperança sendo compartilhada, é o aflito sendo acolhido, é o solitário não estando só. Então, o meu papel e o seu papel é não deixar esta obra parar. É continuar, porque quem me escolheu e quem te escolheu foi Deus. Foi Deus que me escolheu para estar nessa missão. Foi Deus que te escolheu para participar desta missão. Então, a cidade clama. Quem responderá? Isaías respondeu: eis-me aqui, envia-me a mim. Tantos homens e mulheres responderam sim. E qual será a minha resposta e a sua resposta? Eu decidi dizer sim. Eu decidi cumprir o meu chamado e levar a boa notícia aos aflitos. Lá no livro de Isaías, no capítulo 61, ele vai ser bem mais claro, ele vai dizer, Deus decidiu dar vestes de alegria para aqueles que estão pranteando, para aqueles que estão chorando. Deus decidiu consolar, cobri-los com consolo. Ou seja, Deus emprestou o colo. Deus se disponibilizou. Deus se doou. E se doou por inteiro. A graça de Deus é uma entrega plena de Cristo. Cristo se entregou plenamente para consolar, para confortar. E o exercício da minha e da sua fé, da nossa fé, é uma entrega plena nossa. É tempo de nós nos entregarmos realmente à missão que Deus chamou para nós fazermos. Com as limitações que temos, mas continuarmos fazendo, porque a cidade quer uma resposta. Onde estão os voluntários? Onde estão os batistas cariocas? Como que eles estão se posicionando nesse tempo de pandemia? Semana passada, eu ouvi o testemunho de uma médica e ela falando que durante seus estudos na área, um professor falou para ela que ela poderia passar, sim, por epidemias, por endemia, mas possivelmente nunca passaria por uma pandemia. E eu fiquei muito impactado com aquilo que aquela médica falou. A médica falou: eu não gostaria de passar por pandemia, mas que bom que eu estou aqui. Eu posso ajudar alguém. Então que bom que você está aqui. Que bom que eu estou aqui. Porque nós podemos fazer alguma coisa, nós podemos ajudar alguém e nós devemos ajudar alguém. E o verso 19 diz, queridos: e anunciar que chegou o tempo em que o Senhor salvará o seu povo.
Antes do confinamento, eu fui fazer uma cerimônia ali no memorial da Washington Luiz, de uma família, né, que tinha perdido um ente querido. Vai até ter o vídeo do testemunho da enteada, né, do senhor que faleceu. E ela compartilha no vídeo o quanto foi importante para ela a missão aos enlutados e para sua família. No dia posterior à cerimônia, ela compartilha comigo pelo WhatsApp que a sua sobrinha, tocada pela mensagem ministrada durante o velório, a sua sobrinha espírita decide por Jesus, decide por caminhar com Cristo. Eu tenho me aproximado da sobrinha dela, buscado iniciar um discipulado. Ore por isso. Ore para que mais vidas sejam alcançadas, para que mais pessoas sejam tocadas pela missão aos enlutados. Essa obra não pode parar. Eu tenho disponibilizado o meu telefone para atender pessoas que estão em luto, pessoas que perderam seus entes queridos, pessoas que estão atravessando demandas emocionais e até pensando em desistir da vida. Então tenho emprestado o meu ouvido e principalmente o meu coração para acolher, porque escutar é hospedar o outro dentro de você. O outro está aflito, inseguro, precisando de colo. E o colo do nosso coração conforta quando nós escutamos bem as pessoas. Nós contamos com a sua colaboração. Nós, de Missões Rio, nós missionários da Convenção Batista Carioca, precisamos da sua oferta. Nós necessitamos que você invista em Missões Rio. Nossos missionários continuam exercendo seus ministérios dentro das suas limitações e das recomendações da saúde, mas a obra não parou. Ela continua. Ela vai prosseguir. Um dia de cada vez, sim. Mas nós precisamos que você invista, que você preencha um formulário de PAN, o Programa de Adoção Missionária, que você entre no site da Convenção Batista Carioca, de Missões Rio, e faça uma oferta específica, ou adote um dos nossos missionários. Um dos trabalhadores que é digno de um salário, como a Bíblia diz. Então nós contamos com você. Nós precisamos do seu apoio, nós precisamos da sua colaboração, da sua cooperação. Nós não desistimos da nossa missão porque Deus não desistiu de nós. E nós gostaríamos que você também não desistisse de missões urbanas, de Missões Rio, da missão junto aos enlutados e das demais missões da Convenção Batista Carioca. Deus investiu em mim, investiu em você, Deus investiu em nós. Então, nós devemos prosseguir. Pessoas que no seu desespero ligam para conversar e passam às vezes 2 horas só falando. E ao final dizem, obrigado, eu só precisava de colo, eu só precisava de suporte, de apoio. Essa última semana eu atendi um rapaz que estava decidido a desistir da vida. Esse rapaz, hoje, ele está indo para uma clínica com o apoio de uma das nossas igrejas batistas do Campo Carioca. Nessa igreja ele foi assistido de forma online por uma psicóloga e por um psiquiatra. E hoje ele está sendo direcionado para uma
uma clínica de suporte espiritual, psicológico e também de suporte devido às demandas de dependência química. Vidas estão pensando em desistir da vida. E o meu e o seu papel é não desistir. Não desista da missão que Deus te chamou para participar. Contribua e principalmente ore. Ore porque contamos com as suas orações. Ore porque nós precisamos da ação de Deus, da intervenção divina, do poder do Senhor agindo nesse tempo. Enquanto muitos choram, nós precisamos lembrar que a alegria do Senhor é a nossa força. Então nós contamos com você. Essa missão continua. E a pergunta que nós deixamos para você é se você participa. Então participe. Invista, colabore e contribua. Nós vamos orar nesse momento por aqueles que choram, pedindo que Deus conforte os corações, que Deus console os corações. Senhor Deus, eu quero, diante de Ti, Pai amado, apresentar esse contexto que nós vivenciamos, Pai amado, de pandemia. Quantas vidas foram ceifadas pela morte, quantas famílias estão em luto, Pai amado, atravessando a dor do sofrimento, estão passando, meu Deus amado, por angústias tão profundas. E nós temos uma missão, Pai. A missão de confortar, a missão de consolar, a missão de investir em vidas, Pai. E continuar, Pai. Continuar a fazer aquilo que o Senhor chamou a cada um de nós, Pai. Se é para orar e para interceder, nós intercedemos. Se é para ir, Pai amado, se é para ouvir, se é para investir, Pai amado, se é para contribuir, Pai amado, que o Teu Espírito gere em nós o desejo do serviço, Pai, e do servir. E a nossa resposta para o clamor da nossa cidade seja sim. Assim como o apóstolo Paulo, que teve um sonho de um homem clamando, atravessa a Macedônia e ajuda-nos. E ele imediatamente, Pai, como é relatado em Atos, ele decidiu, Pai, responder àquele clamor. Que tanto eu quanto aquele que nos assiste, Pai, possamos responder imediatamente. Eis-nos aqui. Nós decidimos não parar. Nós decidimos participar. Em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe. Um beijo no coração. Bem, meus irmãos, vocês ouviram a palavra do pastor Felipe, que nos traz reflexão importante de que nós estamos aqui de passagem, somos forasteiros e a nossa salvação, a nossa caminhada para a eternidade, ela renova dentro de nosso coração a nossa esperança. Amém? Nesse momento agora nós vamos louvar ao Senhor cantando Carvalhos de Justiça, um louvor que nós conhecemos. E o carvalho é uma árvore muito grande, muito forte, muito frondosa, e nós encontramos várias vezes nas narrativas do Antigo Testamento o povo adorando o Senhor debaixo de um carvalho. E quando nós pensamos na palavra do Senhor, na criação de Deus, e nós fazemos metáforas acerca do caráter de Deus, nosso Deus que é eterno, Ele está sempre nos convidando a sermos referenciais de justiça, de amor e de paz. Então, nesse momento, adore ao Senhor e juntos nós vamos fortalecendo uns aos outros, sabendo que o nosso Deus caminha com a gente. Amém? O Espírito do Senhor, Deus está sobre mim,
Senhor me ungiu a levar boa nova aos quebrantados e enviou-me a curar os quebrantados de coração. Todos os cativos e a pôr em liberdade todos os algemados e a pregoar o ano aceitável do Senhor, o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os que choram e a pôr sobre os que em Sião de luto estão uma coroa ao invés de cinzas, óleo de alegria ao invés de pranto, vestes de louvor ao invés de espírito angustiado, a fim de que se chamem carvalhos de justiça, plantados pelo Senhor, carvalhos de justiça. A consolar todos os que choram e a pôr sobre os que em Sião de luto estão uma coroa ao invés de cinzas, óleo de alegria ao invés de pranto, vestes de louvor ao invés de espírito angustiado, a fim de que se chamem carvalhos de justiça, plantados pelo Senhor, carvalhos de justiça, plantados pelo Senhor, para a sua glória. Bem, meus irmãos, estamos chegando ao final de mais um culto. Completamos hoje 15 domingos sem nos reunirmos em culto presencial lá no cantinho gostoso de Cascadura. Mas a Igreja do Senhor Jesus continua pregando o Evangelho, vivendo o Evangelho e renovando as suas forças em todo o mundo. Se você tem acompanhado todas as notícias, o povo de Deus continua firme no seu propósito. Nós, como Igreja do Senhor aqui no Brasil, no Rio de Janeiro, estamos firmes também. Continue caminhando com perseverança, com alegria, com bom humor. Sabemos que tem um dia que é melhor do que o outro, tem dias que estamos desanimados, às vezes melancólicos, em outros dias mais alegres. Por isso temos estimulado todos a ligarem uns para os outros, passando mensagens, e juntos nós vamos caminhando. Orientações para a semana. Se você precisar de alguma ajuda ou alguém próximo de você, é só entrar em contato com o diácono Oséias, junto também com todos os outros diáconos, e você pode, precisando de uma cesta básica, de uma outra coisa, buscar essa ajuda, ok?
Lembrando que o Marcos, o nosso funcionário, se encontra na igreja às terças, quintas e sábados, das 10 às 17 horas. Em relação, irmãos, ao retorno das atividades, essa semana eu vou reunir o conselho para que nós possamos fazer algumas considerações. Estamos acompanhando na cidade e no estado o desenvolvimento da contaminação do coronavírus. Estamos todos muito prudentes, muito tranquilos acerca disso. Não queremos, de repente, fazer um retorno assodado, com pressa, e sermos vitimados, de alguma forma, pelo coronavírus. Então, os cultos religiosos já estão liberados pelo Estado, pela Prefeitura, pela Justiça, seguindo um protocolo de segurança. Então, nós vamos avaliar e entraremos em contato com os irmãos. Se formos retomar as atividades agora em julho, né, teremos toda uma caminhada de recomeço. Teremos um culto só, dominical, às 10 horas da manhã. Não teremos EBD, continuaremos com a escola bíblica sabática, não teremos atividades semanais, vamos devagar. Todos sabem que houve um afrouxamento do isolamento nos últimos 15 dias. E esse afrouxamento só vai trazer novos contágios agora, essa semana, porque o ciclo de incubação são de 2 semanas. Então, estamos acompanhando tudo com muito cuidado, com sabedoria e com oração também. E que você faça a mesma coisa. Acompanhe tudo pelos noticiários, pela internet, faça pesquisas para que a gente possa ter sempre a melhor informação e não ser manipulado por ninguém. Esteja orando pelos irmãos enlutados. Graças a Deus, o nosso querido Kim teve no INCA, ele teve uma nova consulta e o resultado do último exame que ele fez mostrou que o tumor no seu cérebro diminuiu 50%. Aleluia por isso. Ele já tem sido um milagre para Deus e para nós também, e juntos a gente vai exercitando a nossa fé diariamente, irmãos. Todos nós vivemos milagres diários de Deus, todos nós somos um milagre de Deus. Continue orando pelo nosso país, pelas autoridades sanitárias, pelo presidente, pelo governador, pelo prefeito, como nos ensina a palavra do Senhor, para que nós, como povo, possamos viver bem e melhor, da melhor forma possível. E esse caminhar de oração, só quem pode batalhar é a igreja do Senhor. Só os eleitos de Cristo podem viver isso com Deus. E a gente vai vivendo, irmãos, um dia de cada vez. Hoje, gravei aqui na varanda, olhando para o meu bairro, olhando para a minha cidade, ouvindo esses sons, esses barulhos de pessoas, de movimento, de vida, e sabendo que nesse ciclo de viver nós temos desafios diários. Que esse domingo seja uma bênção para a sua vida, que esta nova semana que começa, o inverno que iniciou, possa ser um tempo de adoração, de louvor, como nós estamos sempre refletindo e perseverando nessa palavra. Deus abençoe você e, permitindo o Senhor, a gente se vê no meio da semana. Fique na paz e até lá. Derrama paz, vem derrama as bênçãos sobre este povo que se chama povo teu. Dá-nos teu amor, dá-nos tua força, para que tentações não venham a nos desviar. E a glória seja dada a ti, pelo que tens feito, pelo que tens sido, pelo que farás em nós. E a glória seja dada a ti, pelo que tens feito, pelo que tens sido, pelo que farás em nós.
nós temos visto as bênçãos sendo deste povo transformado em povo teu. Dá-nos mais fervor, dá-nos mais tua força, para que gerações teu nome possam encontrar. E assim nós damos glória